Amém. Glória a Deus por isso. Irmãos, nós queremos nessa hora compartilhar uma palavra. Nós estamos na segunda semana da série de ministrações, A Hora é Agora. E na semana passada nós falamos a respeito de Josué e falamos a respeito das atitudes que Josué teve que ter para se mover, quando a oportunidade chegou para Josué, quando a oportunidade veio até ele, quando ele se viu diante de Canaã e o Senhor disse, agora vão. Josué precisou acertar algumas coisas na sua vida, precisou trabalhar alguns aspectos no seu coração que eram importantes, porque se nós não estivermos prontos por dentro, nós perdemos as oportunidades por fora. E nós falamos sobre questões aqui muito importantes, mas hoje, nessa segunda semana dessa série de ministrações, nós queremos falar sobre uma vida que agrada a Deus. Nós estamos no meio dessa época em que o Senhor tem nos chamado para a expansão, estamos falando sim de prédio, de tudo, e esse não é o nosso maior foco, porque se Deus quiser que a gente vá para um outro lugar maior, o Senhor abre oportunidades de outros lugares maiores. Nós estamos falando de vidas, nós estamos falando do alcance de pessoas, e nós, acima de tudo, irmãos, se nós não entendermos o tempo que Deus tem para nós hoje, as direções que o Senhor tem nos dado, nós perdemos o timing de Deus, aí, o tempo do Senhor. Nós queremos que a igreja que se reúne nesse lugar, e o povo que vai vir ainda, muitos outros que virão, as gerações que virão aqui, seja um povo que se reúna aqui, mas seja um povo não só para assistir culto, não seja só um prédio para fazer caridade ou para qualquer outro movimento. Nós queremos que o povo que se reúne nesse lugar viva uma vida que agrada a Deus. Que quando Deus passar os olhos na cidade de Orlando, quando o Senhor passar os olhos na Flórida Central, quando Ele olhar do céu, Ele olhe para nós e diga, está lá um povo que eu tenho prazer neles. E nós queremos isso, irmãos, nós queremos estabelecer esse povo. E por isso é importante a gente entender o que Deus espera de nós. Se eu perguntasse hoje o que realmente agrada a Deus, qual é o estilo de vida que agrada o Senhor, alguns poderiam dizer, o estilo de vida de santidade, está certíssimo. O estilo de vida de serviço, está certíssimo também. Uma vida de oração constante, é isso sim. Ou fidelidade total ao Senhor, é isso. Tudo isso é muito importante, mas a Bíblia, ela é objetiva, ela é clara. E se tem algo que fica nítido na palavra, que é uma das maneiras de conduzirmos a nossa vida, e sem essa questão, sem esse aspecto, o Senhor não se agrada, apesar de nós tentarmos fazer todas as outras coisas. É isso que está aqui em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Diz assim, diga comigo, sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível. Você pode tentar fazer qualquer outra coisa, mas um aspecto que faz com que a nossa vida seja uma vida que agrada a Deus é o aspecto da fé. Deus não procura apenas atividade. Deus procura confiança. Deus procura uma vida que se mova por fé. E fé não é sentimento, fé é posicionamento. E hoje eu quero falar para você, respondendo a isso, como viver uma vida que agrada a Deus, respondendo 4 coisas. 4 coisas que nós precisamos entender se nós queremos viver uma vida que agrada a Deus. Quantos aqui desejam viver uma vida que agrada ao Senhor? Eu tenho certeza que você quer. Todos nós aqui queremos. E às vezes a gente precisa ter clareza na palavra. A primeira coisa que eu preciso entender para viver uma vida que agrada ao Senhor, eu preciso entender que todo crente já recebeu uma medida de fé. Todos nós recebemos uma medida de fé. Efésios, no capítulo 2, versículo 8, diz, pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Irmãos, toda a vida cristã, entenda isso. Para você estar aqui hoje, toda a vida cristã começa pela fé. Ninguém se aproxima de Jesus sem crer. Em algum momento você ouviu o Evangelho, você reconheceu a necessidade que você tinha
de ter um Salvador, você decidiu confiar em Jesus, e isso, irmãos, não veio de você, isso foi fé. Isso foi por meio da fé que o Senhor te deu. E isso é uma fé que a Bíblia ela vai trazer isso para nós como fé salvadora. É o início da nossa jornada. E a gente precisa entender, irmãos, que maturidade espiritual fala a respeito desse caminhar. A primeira porta que a gente passa no nosso conhecimento com Deus é essa fé que nos salva. Mas essa fé que nos salva, essa fé que nos revelou Jesus. Muitas pessoas ainda não tiveram esse batismo de fé. Para muita gente isso ainda é loucura. Mas nós recebemos do Senhor esse batismo de fé para crer no Senhor, depositar a nossa confiança nele, de que Ele morrendo naquela cruz, o seu sangue derramado, trouxe sobre a minha vida o perdão dos meus pecados. Eu assumo essa bênção que foi a salvação, e isso vem porque eu creio, colocando fé nisso, é isso que me traz a salvação. Porém, irmãos, essa fé que nos salva não é o destino final da nossa caminhada com Deus. Ela é somente a porta de entrada. E existe muita gente que vive anos sustentado apenas pela fé do primeiro dia que você disse sim para Jesus. Porque se eu perguntar para você, você crê no Senhor? Eu creio que Ele é meu Senhor, eu creio que Ele é meu Salvador, eu creio que Ele morreu naquela cruz, eu creio que Ele resgatou a minha vida do pecado, eu creio que Ele pagou com o seu sangue a dívida que era contrária a mim, eu creio no Senhor. E aí eles creem que foram perdoados, eles creem que eles foram reconciliados, mas eles não avançam para uma vida diária de fé e de obediência. Porque entenda isso, irmãos, a fé salvadora, a fé que nos revelou Jesus, a fé que nos deu clareza, os nossos olhos se abriram e se iluminaram, ela responde uma pergunta: quem é Jesus? E aí você consegue enxergar. Ele é realmente esse Deus que veio à terra, morreu por nós, e agora nós precisamos estar debaixo do seu senhorio. Mas a fé crescente, a fé que nós precisamos desenvolver no nosso dia a dia, ela responde à pergunta: quem governa a minha vida? A fé salvadora responde: quem é Jesus? Mas a fé vivida no seu dia a dia responde: quem governa a minha vida? Porque tem muita gente que entregou a sua vida a Jesus lá atrás, e aqui está uma grande diferença que a gente precisa entender. A diferença entre reconhecer Jesus como Salvador e viver debaixo do senhorio de Cristo. Salvador é aquele que nos resgatou, e Senhor é aquele que dirige os nossos passos. Romanos 1,17 diz que o justo viverá pela fé. Um dia após o outro, as minhas decisões, os meus pensamentos, os meus jeitos de falar, o meu futuro não está na minha mão, está nas mãos daquele que me governa. E para que eu entregue o controle da minha vida na mão de Jesus, eu preciso ser batizado com fé. Porque eu posso crer que Jesus é meu Salvador e assim mesmo não ter um relacionamento com Ele como Senhor. Existe essa diferença. E aí, irmãos, aqui quando Romanos diz que o justo viveria por fé, não diz que o justo começa pela fé, diz que o justo viveria pela fé. Ele vai viver pela fé. E isso, irmãos, significa que a fé não é apenas o meio pelo qual eu e você entramos no reino de Deus. É o princípio pelo qual nós continuamos andando no reino de Deus. Estão comigo ainda aqui? Fica claro isso? Nós estamos construindo, irmãos. Vamos construir juntos. Para a gente construir junto, algumas coisas têm que ficar bem no alicerce, bem no fundamento. Eu sei que isso talvez não seja tão novidade para você, mas para alguém isso pode ser uma chave que pode mudar tudo na vida dessa pessoa hoje. Porque ela ainda não entendeu qual que é o papel e o nível de relacionamento que ela precisa ter com o Senhor. É possível, irmãos, ter fé suficiente para crer na vida eterna, mas ainda lutar para confiar em Deus nas decisões práticas do dia a dia.
Quando a gente fala, você crê no Senhor? Não, eu creio, meu futuro está garantido. Mas quando você olha para o aluguel que você tem que pagar no final do mês, você tem que correr atrás, você tem que fazer do seu jeito, você tem que fazer alguma coisa, porque você não crê que o teu pai é o Senhor que cuida de todas as coisas, e Ele tem uma chave, uma solução para a tua vida, Ele cuida dos detalhes da tua história, Ele dirige os teus passos, Ele quer ter relacionamento íntimo com você em todos os aspectos da sua vida. A gente pode ter fé no Deus que está lá longe. Não, um dia eu vou experimentar isso. Mas não crer que é hoje. Confiar no céu, muitas vezes, irmãos, parece mais fácil do que confiar na provisão diária. Durante o tempo de espera, na hora da prova, nas mudanças inesperadas, a gente não perde a noção desse nível de relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. A fé salvadora, ela nos conecta à graça de Deus. Fomos alcançados pela graça do Senhor. Isso não foi mérito nosso. Nós nunca poderíamos ter feito nada que nos conectasse à graça de Deus. Mas a fé madura, a fé desenvolvida, é que me conduz a uma obediência diária. Colossenses 2,6 diz o seguinte: portanto, como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem o quê? A viver nele. Ou seja, da mesma forma que você começou, confiando, entregando a sua vida, teve aquele momento que você disse, eu reconheço o Senhor como meu Senhor e Salvador. Se você não fez essa decisão ainda publicamente, é uma boa oportunidade de você fazer isso hoje, entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais Ele vai fazer na sua vida, você ter essa clareza de que você entregou a sua vida a Jesus. Se você não fez, faça isso hoje, mas se você já fez, a mesma fé que te trouxe para dizer sim para o Senhor, você deve continuar vivendo nela. Deus não nos chamou apenas para um momento de fé, mas para uma vida, irmãos, moldada por ela. Ele nos salva pela fé. Então Ele começa a trabalhar essa fé em nós, expandindo a nossa capacidade de confiar nele. E é esse o ponto de partida para uma vida que realmente agrada a Deus. Primeira coisa que a gente precisa entender isso, é que eu não preciso ter só fé para crer em Deus, mas eu preciso também ter fé para permitir que essa fé cresça ao ponto de governar as minhas decisões, os meus passos, as minhas respostas. E é aqui esse segundo ponto que eu quero trazer. O que eu preciso entender? Primeira coisa, todo mundo recebeu esse dom da fé. Você recebeu esse dom da fé, mas não para por aí. Porque eu preciso entender que a nossa fé, ponto 2 eu preciso entender que a nossa fé precisa ser aprovada, ou provada e aprofundada. Para que essa fé cresça, nós precisamos entrar nesse nível onde Deus nos aprofunda. E talvez, nós estamos caminhando, você está entendendo que a gente está caminhando? Nós estamos chegando lá, irmãos, talvez você está chegando junto comigo agora. Vamos caminhando nessa direção. Se fé que nos salva é o começo da caminhada, a fé que é provada é o que dá profundidade nessa caminhada. Diga misericórdia. É misericórdia, porque nós estamos sendo testados. O que você está vivendo agora, e aí eu começo a tocar em alguns aspectos da sua vida que talvez você nunca percebeu. Ninguém cresce, irmãos, espiritualmente apenas com informação. Não é só informação, informação é muito importante. Porque alguém diz assim, olha, não, a gente tem que ter estudo bíblico, a gente tem que estudar a Bíblia. Você pode entender a Bíblia de capa a capa. Você pode saber todos os versículos, mas é na hora da provação, é quando a chapa esquenta, quando o filho chora e a mãe não vê, é quando as coisas acontecem que estão bem diante de você, que você precisa tomar uma decisão, é colocar em prática aquilo que você conhece, que realmente vai te dar experiência e profundidade. Quantos estão comigo aqui? A gente cresce, irmãos, quando aquilo que a gente crê é confrontado pelas nossas circunstâncias. Eu vou repetir isso, porque tem muita gente me olhando com a cara de assustado ou cara de bravo. Mas fica tranquilo comigo, porque é assim mesmo. A gente cresce, não deixa nada te distrair, viu? Deixa nada. Ah, não está falando comigo não. Não, às vezes não está, mas se você movimentar, tira a atenção do outro. A gente cresce quando aquilo que a gente crê, aquilo que você crê, é confrontado pelas suas circunstâncias. É aí que você cresce. Tiago 1, 2 e 3 diz o seguinte, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de
Passarem por o quê, irmãos? Vamos lá, lê com força. Diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. A sua fé provada é o que vai trazer perseverança. A prova da fé não é sinal que Deus abandonou você. Talvez tenha gente aqui sentada hoje dizendo isso. Não, se Deus me amasse, me ama isso que eu estou vivendo, não estou vivendo. Mas isso, irmãos, a prova daquilo que você está vivendo hoje é sinal de um investimento divino na sua vida. Quantos podem dizer glória a Deus? Quando Deus permite que a sua fé seja provada, Ele não está tentando descobrir algo novo sobre nós. Ele já te conhece. Diga para a pessoa do seu lado, Deus já te conhece. Mas a prova revela para nós mesmos, as provas que nós estamos vivendo. Eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar, irmãos. A prova que nós estamos vivendo vai revelar para nós mesmos onde nós estamos e a capacidade que a gente tem de confiar no Senhor. Talvez hoje seja um check-up de Deus, porque se você quer viver uma vida que agrada ao Senhor, alguns estão vivendo uma vida onde você não tem incluído isso na sua caminhada. Você não está levando isso em consideração. Pensa, irmãos, vamos trazer um exemplo que a gente pode se conectar. Pensa lá em Abraão. Abraão recebeu uma promessa clara de Deus. Qual que foi a promessa? A promessa de que ele seria pai de multidões, de uma nação. Abraão recebe. Mas qual que era a situação de Abraão naquela época? Abraão estava no auge da sua juventude, estava tudo bonito, né? Ele tinha capacidade de ter filhos. Foi isso ou não? Não foi. Qual foi? Ele já era velho, sua esposa também já era velha, ele não tinha mais para onde ir, o que fazer, ele não podia ter filhos, já tinha passado o tempo. E aí, irmãos, Deus não dá a ele somente uma promessa. Deus dá a ele uma semente. Quando Deus nos dá promessas, Ele não dá para nós um cronograma de quando essas coisas vão acontecer. Entre a promessa e o cumprimento dessa promessa, tem um período chamado processo. E esse processo, irmãos, é um período de silêncio, é um período de espera, é um período de incertezas. Olha o que diz lá Romanos, no capítulo 4, do versículo 18 até o 22. Vamos ler um pouquinho aqui o que diz a respeito de Abraão. Diz assim, falando de Abraão, versículo 18. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão o quê? A manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Pois Deus tinha dito a ele, esse é o número dos descendentes que você terá. Lembra disso? Sai aí, olha as estrelas do céu, conta a areia da praia. Todo esse número aí, se você conseguir contar, é a sua descendência. Ele diz, eu não tenho condição. Pois é isso. O que eu estou te dando é algo que você não tem condição de entender humanamente. E aí o versículo 19 diz, e a sua... Vamos comigo, irmãos. Deus está construindo algo em você. E a sua fé não se enfraqueceu. Embora ele soubesse que aos 100 anos, o seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor, em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus, o quê? Vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu. Gente, espera aí. Isso acontece comigo. Vamos ser sinceros, irmãos. Quando Deus liberou uma promessa para você, e eu tenho certeza que tem promessas sobre a sua vida aí, que você está no meio, você está no caminho dessa promessa. Vamos ser sinceros, uma vida que agrada a Deus, onde a gente não deixa isso morrer. Abraão, no meio desse processo, a fé dele, ao invés, mesmo com tudo que ele não via, mesmo com todos os requisitos que ele não cumpria, a fé dele não enfraqueceu. Na verdade, ela se fortaleceu. E com isso, o que está escrito lá? E com isso, ele deu glória a Deus. A sua fé, quando você está vivendo nessa consciência, eu estou indo bem devagarzinho, porque hoje Deus está construindo algo dentro de nós. Essa semana você vai dar passos em direção àquilo que o Senhor tem para você, e você vai viver coisas grandiosas. Eu estou construindo algo junto com você. Quem está comigo aqui nessa noite?
E isso, a vida dele de não deixar a sua fé se enfraquecer, é o que dava glória a Deus. É o que agradava o Senhor, uma vida que agrada a Deus. Abraão estava, versículo 21, pode deixar lá, vai continuando. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é o quê, irmãos? Vamos lá? De que Deus é poderoso. Para quê? Ah, não, tem coisa na Bíblia que não dá para ler de boca mole, não tem como. Vamos ler o versículo 21 de novo? Diz lá: Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir. Espera aí, vamos agora colocar, porque nós somos filhos de Abraão. Bota o teu nome lá, porque eu quero declarar isso sobre a sua vida no nome de Jesus. Vamos lá? Vinícius estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo que Ele promete. Por isso, versículo 22, por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. Foi por aquilo que ele creu. Em colocar Deus no lugar que ele disse que teria. Em manter Deus, porque irmãos, às vezes a nossa vida é assim, a gente vai vendo as situações acontecendo, a gente reduz Deus no nosso nível. A gente começa a se relacionar com Deus como se Ele fosse alguém aqui no nosso nível. A gente esquece que Ele é o ser todo-poderoso, que cumpre tudo aquilo que Ele promete. O texto de Romanos aqui diz que Ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas foi fortalecido. E isso, irmãos, aqui é interessantíssimo, porque a fé dele se fortalecia enquanto ele esperava. Quem quer ter uma vida como essa aqui, irmãos? Uma fé que vai se fortalecendo à medida que espera. Porque isso é uma coisa natural, isso é o Senhor que nos dá. Mas é no intervalo, é nesse intervalo do processo é que a nossa fé amadurece. É no intervalo que a gente aprende a confiar quando Deus não nos mostra sinais claros, imediatos. É quando a oração ainda não foi respondida. É quando o cenário não mudou. É quando o recurso ainda parece insuficiente. É quando a porta ainda está fechada. É quando as coisas estão vindo contra nós. É aqui que algo importante acontece. Fé provada não é fé destruída. Fé provada é fé refinada. Você está vivendo o que você está vivendo aí, meu irmão, porque você está sendo batizado por fé. Eu sei que o seu semblante cai, eu sei que às vezes os seus olhos transbordam o que sente o seu coração, eu sei que às vezes você fala o que você não sente de verdade, eu sei que a mente sai do lugar, mas uma coisa eu quero que você entenda aqui. 1 Pedro 1,17 diz que a nossa fé é comparada a ouro, e o fogo da aprovação, Deus está te dando uma riqueza, meu irmão. Você está sendo purificado, o fogo não acaba com o ouro, o fogo acaba com a impureza do ouro, só faz com que o ouro se torne mais precioso. Deus usa processos para purificar suas motivações. Deus usa processos para alinhar suas expectativas. Deus usa processos para fortalecer o seu homem interior. Deus usa processos para afirmar as suas convicções. Se você está vivendo em processo agora, meu irmão, levanta a tua mão para o céu e diga: obrigado, Deus, porque você está recebendo um grande presente da parte do Senhor. No início, irmãos, a gente confia porque a gente sente. E depois a gente confia porque a gente entende. Mas em nível mais profundo, a gente começa a confiar porque a gente conhece o caráter do nosso Deus. Qual é o nível que você está vivendo agora? Porque a gente confia porque a gente sente. Ah, estou sentindo, vai pôr uma palavra, eu recebo. Aqui na igreja você pega, glória a Deus. Quando você sai dessa porta aqui, você entende, não, peraí, não, é Deus. Mas quando a pressão continua acontecendo, você tem que ter muito nítido o caráter do Deus que você serve. Porque a fé que agrada a Deus não é apenas a fé que celebra quando tudo vai bem. Mas é a fé que permanece firme quando tudo parece incerto à nossa volta. Porque Deus, irmãos, Ele não está interessado em apenas nos entregar promessas. Deus não está interessado em entregar para nós algumas coisas, Ele está interessado em formar a nossa vida para ter sustentabilidade, sermos fortes o suficiente para aguentarmos quando essa promessa chegar. Seria muito fácil só entregar uma promessa, você vai prosperar muito, mas qual a primeira coisa que você consegue
fazer quando você prospera o quê? Sai de férias durante 6 meses, nem olha para trás. Olha para o irmão necessitado e diz, não, o dinheiro é meu, eu trabalhei, é tudo meu, agora isso aqui eu vou proteger, eu não posso gastar, porque não, comigo eu gasto, mas com as coisas que Deus tem me indicado, não. O Senhor não quer nos dar promessas, Deus quer fazer a gente forte, para que quando as promessas se cumprirem, a gente consiga sustentá-la dentro do propósito dEle. Sabe, irmãos, eu gosto de um texto muito poderoso que está lá em Isaías, capítulo 7, versículo 9, não está nessas notas aí, mas anote esse versículo, porque diz assim, se vocês não tiverem uma fé firme, vocês não poderão ficar firmes. A nossa fé indica tudo. Se você não tem uma fé firme, você não fica firme. E é aqui que a fé começa a sair do nível do inicial e entra num nível mais sólido. Alguns irmãos estão sendo trabalhados por Deus aqui nessa questão. A fé está sendo mais enraizada, está se tornando mais, você está se tornando mais convicto da sua fé. A fé que é provada prepara o coração para um próximo nível, que é o ponto número 3 aqui. Eu preciso entender que eu já recebi uma porção de fé, eu preciso entender que Deus prova essa fé e Ele tenta me aprofundar, mas a terceira coisa para viver uma vida que agrada a Deus, eu preciso entender que Deus espera que a nossa fé gere movimento, seja colocada em prática. Está aqui o ponto central daquilo que eu quero falar para você. Porque uma fé que agrada a Deus, a gente vê que a fé salvadora, ela nos conecta com Deus. A fé provada, ela nos traz amadurecimento, fortalecimento, mas é a fé que se move, que agrada ao Senhor. Pastor, por que você está dizendo isso? Olha o texto de Hebreus, capítulo 11, que a gente leu no início. A gente leu que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que o adoram precisam crer quem Ele é e o que Ele faz. E se você continuar lendo o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver que esse capítulo é cheio de verbos. Os versículos que se seguem a partir desse versículo 6 vão dizer que pela fé Noé construiu, e vai falar de Noé. Pela fé Abraão saiu, e fala da vida de Abraão. Pela fé Moisés escolheu, e fala das coisas que Moisés escolheu. Pela fé o povo atravessou. A fé bíblica sempre produz ação. Ela não só produz em nós convicção interior, ela faz com que a gente tome decisões práticas. Tiago capítulo 2, 22, não está nas suas notas, mas é um versículo importante, diz que fé coopera com as obras, e pelas obras a nossa fé é aperfeiçoada. Isso significa que a fé não amadurece apenas quando a gente é provado, porque se a gente continuar sendo provado, tendo a oportunidade de colocar a fé em prática e não agindo, a gente morre. Tem muita gente que morre no meio da provação, por quê? Porque se o fogo está aumentando, se as coisas estão acontecendo e você não obedece, você perde o tempo. Sua fé, como tem gente aqui, irmãos, que o Senhor queria trabalhar, fortalecer, mas por conta de outras coisas, o inimigo conseguiu desviar o seu olhar, sua fé foi provada e você caiu pelo meio do caminho, por quê? Porque você não continuou se movendo naquilo que Deus estava falando. Quando a nossa fé é provada, nós precisamos entender que o Senhor está exigindo de nós atitudes. É perdoar quando não há lógica, é doar quando a gente não vê sentido, é abraçar quando a gente não está sentindo isso dentro do coração, é agir conforme aquilo que o Senhor disse na sua palavra e não conforme aquilo que eu acho que deveria fazer. E aí, irmão, se o Senhor está provando, por exemplo, a gente tem um nível de relacionamento, e aí o nosso relacionamento está truncado, a fé está sendo provada, e agora o Senhor está provando você para colocar em prática aquilo que Ele disse para você fazer. Ele disse, tem uma solução, é ilógica para o mundo, é uma coisa que ninguém entende, é algo que vai contra todo o movimento humano, mas faça, porque é isso que vai dar certo. Aí a gente fica endurecido, esperando entender. Porque muitos de nós, não, você não, eu vou dizer de mim, né? A gente fica assim, Senhor, me diz o que tem que fazer. Eu só me movo, eu estou esperando uma direção de Deus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se nós esperarmos uma direção de Deus em tudo que a gente vai fazer, a gente não faz nada. Porque muitas vezes o Senhor não dá para nós um cronograma. Deus vai dizendo, vai dando um passo e eu vou caminhando junto com você. Vai agindo, vai fazendo aquilo que eu já falei, vai colocando em prática os princípios que eu já te dei, e aí as coisas vão desembocando, irmãos. Existe uma diferença entre acreditar em algo e agir com base nesse algo. Você pode dizer que confia numa cadeira, mas você só prova essa confiança quando você faz o quê? Senta na cadeira.
Porque eu posso botar a cadeira aqui e dizer assim, não, essa cadeira é muito resistente, essa cadeira é maravilhosa, essa cadeira é muito boa, essa cadeira é jóia, essa cadeira é top. Alguém diz, senta-se, não posso, porque vai que ela quebra. Qual é a confiança que eu tenho nisso? Minhas palavras não estão indo de acordo com aquilo que eu creio. Você pode dizer que confia em Deus, mas essa confiança só se revela quando as suas decisões começam a refletir essa fé no Senhor. Um bom exemplo disso qual que é? Pedro. Eu creio, meu irmão, no nome de Jesus, eu sinto da parte do Senhor que hoje, para muitas pessoas aqui, é a sua última noite no barco. É a última noite que Deus está deixando você no meio dessa tempestade. Eu creio que você veio aqui nessa noite hoje como Pedro que estava lá. No meio daquela tempestade, eles veem aquele fantasma vindo na direção deles. Todo mundo consegue reconhecer que quando vem chegando mais próximo é Jesus. Mas aí Pedro diz, Senhor, se é o Senhor, me faz ir até o Senhor. E aí o Senhor olha para Pedro e diz o quê? Venha, meu irmão. Deus não diz, olha, pode vir, Pedro, fica seguro, porque as ondas não vão te pegar, vai dar tudo certo, as coisas é assim, vai dando um passo cada vez, pisa ali, pisa aqui, faz. Não, o Senhor disse, venha, e ele coloca um pé para fora do barco e vê que dá certo, e ele vai colocando o outro, e ele vai caminhando, e ele vai indo em direção ao Senhor. Mas o que mais interessante é que quando ele para de olhar para Jesus, e ele começa a se preocupar com o que, irmãos? Com o que, irmão? Você conhece a história, diga com as ondas, diga com os ventos, diga com o barulho. Vai falando aí, meu irmão, porque tem gente hoje que está aqui se preocupando com onda, com vento, com barulho. Deus já disse venha, e você perdeu a noção do venha e está olhando para outras coisas. Quando Pedro começa a olhar para outras coisas, ele vai afundando. Mas a graça de Deus nos alcança. Para muita gente hoje o Senhor vai em direção a você, estende a mão de novo e diz, o teu lugar não é debaixo dessa água, o teu lugar é caminhando aqui comigo. Vamos, Pedro! Ei, aleluia! Meu irmão, presta atenção. A gente fala muita coisa de Pedro, mas mesmo diante de nenhuma garantia, ele só tinha uma palavra. Vem cá, o que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Deus falou coisas, você só está sentado aqui nessa cadeira. Você só está aqui hoje, você ainda continua vivendo nessa terra, você está enfrentando o que você está enfrentando, porque lá atrás Deus disse algo para você, e aí quando vem vento, onda, quando vem qualquer coisa, você começa a afundar. O que aconteceu com o homem de fé que você é? O que aconteceu com a mulher de fé que você é? Levanta essa tua cabeça, o teu Deus, que cuida de você, está sentado no seu alto e sublime trono. Você não precisa de mais nada, o que você precisa de uma palavra que vem da boca do teu Deus. Jesus só disse para Pedro, venha, sai de onde você está e vem na minha direção. Às vezes, irmãos, a gente vai criando umas cascas, e a gente vai dizendo, não, mas olha, eu estou sendo prudente, eu estou sendo, aleluia, glória a Deus. A gente vai criando uma capa de religiosidade, a gente vai vivendo, corre um grande risco de estar vivendo uma vida que não agrada mais o Senhor. Está correndo um grande risco, irmãos. Fé que não arrisca nada. Fé que não tira você da zona de conforto, não faz você abrir mão de nada. Tem gente protegendo o seu conforto. Ai, mas o meu final de semana. Ai, o meu dinheiro. Ai, a minha saúde. Meu irmão, o que é isso no final das contas? Olha o que você está colocando em jogo. Olha as coisas que estão acontecendo à sua volta. Existem palavras que foram liberadas sobre pessoas nesse tempo. E o Senhor já liberou palavras sobre você, e tem gente andando na direção contrária daquilo que Deus está fazendo. O que eu gosto de Pedro é que ele se arrisca. A gente pode olhar e dizer assim, Pedro afundou, mas ele foi o único que saiu do barco. Pedro pode ter sido o cara que, ele afundou, deu errado, não deu certo, mas ele foi o único que andou debaixo da palavra. Os outros não receberam palavra. Se dependesse, estava no barco até hoje. Hoje a gente está falando, eu tenho medo da minha reputação e tudo. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, eu tenho medo que se não der certo, debaixo de uma palavra de Deus, até aquilo que não dá certo. Que você precisa ter uma palavra de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus nunca vai liberar uma palavra para você contrária à palavra dele, na sua palavra. Então não bota na conta de Deus coisas que não tem nada a ver com ele.
Se não estiver na palavra, se não foi aquilo que o Senhor liberou, Deus nunca vai falar nada que não seja aquilo na sua palavra. Não, eu estou fazendo isso por conta do bem-estar, do futuro da minha família. Não, o Senhor disse para você colocar o seu coração diante dele primeiro. Não colocar a sua família. Você não é o maior protetor da sua família do que Deus. Ah, não estou fazendo isso porque eu não posso dar o meu nome, no final, o Senhor... Não, Deus Ele não tem ninguém que manche o nome de Deus, meu irmão. Deus é acima do nosso nome. Tem gente que tenta manchar o nome de Deus, tem gente que dá um mau testemunho mesmo, e não deveria fazer isso. Mas a obra continua acontecendo e Deus não muda por conta das minhas atitudes. Tem coisas, irmãos, que Deus já liberou uma palavra para nós, e a gente esquece de que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz o seguinte: pois o justo vive por quê, irmãos? Por fé. Nós vivemos por fé. Olha aí, 2 Coríntios 5, 7, se tiver aí. 2 Coríntios 5, 7. Pois nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Tem esse versículo aí? Amém. Andar, se a gente vive por fé e não por aquilo que a gente vive, a gente anda por fé, vivemos por fé, andamos por fé, não pelo que vemos. Aqui, irmãos, a gente precisa entender que andar implica movimento, implica decisão, implica risco. Não é impulsividade. Não é impulsividade, não é passar o cartão de crédito da graça. Não, Deus vai fazer, vou fazer de qualquer jeito. Não, não, não. Vai orar, vai buscar a Deus e vai obedecer o que Ele está fazendo. O que eu estou falando aqui não é para a pessoa que é impulsiva, quer fazer o que quer, não. O que eu estou falando aqui é para a gente que está dentro de uma caverna, porque Deus já disse e redisse, e a pessoa continua sentada, aprisionada pelo medo. Hoje, essas cadeias de medo vão cair por terra no nome de Jesus. Você precisa viver uma obediência baseada na convicção de uma coisa só: Deus é fiel. Diga comigo, Deus é fiel. Diga mais alto, Deus é fiel. Diga pela terceira vez, Deus é fiel. E muitas vezes, irmãos, a gente quer viver com mais clareza antes de agir, não é assim? Eu me pego nisso também. A gente fala assim: não, Senhor, quando o Senhor me dá a direção, eu vou fazer. Sabe o que é isso, irmão? Isso é orgulho. Eu preciso estar no controle. Se eu não estiver no controle, eu não confio que Deus está me dizendo. Se Ele disser vai, eu digo: mas vai aonde, Senhor? Por qual caminho? É para ir a pé ou de trem? Como é que é? Para sair agora ou mais tarde? Mas e se fulano não for comigo? A gente vai começando a falar uma porção de coisa e Deus só disse vai. E aí a gente esquece, irmãos, que o mar, ele só se abriu depois que os sacerdotes colocaram os pés na água lá em Josué no capítulo 3. O rio só se abriu depois que os sacerdotes colocaram o pé. Nós vimos isso semana passada. Foi um passo de fé que fez com que as coisas acontecessem. A provisão só veio para aquela viúva lá em 2 Reis capítulo 4. A provisão só veio para ela depois que ela começa a derramar o azeite, pouquinho que ela tem. Se ela pensasse: não, olha só, é para fazer o quê? Mas como? Isso aqui não dá, olha só como é que é. A fé se move, a fé que se move na minha vida, a fé que tem movimento, que gera atitudes, transforma promessas em experiência. É aqui, irmãos, que começa uma transição, quando a fé se move de forma consistente. Porque tem gente aqui, irmãos, que já viveu muita coisa de Deus. Deixa eu parar de novo, porque eu estou sentindo Deus aqui, eu não sei você, mas eu estou sentindo Deus aqui de uma forma tão linda, tão poderosa hoje, ativando coisas, porque tem coisas aqui que ficaram enterradas, estão sendo enterradas, irmão. Eu fico olhando para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que tem um negócio próprio, você é uma pessoa de fé, irmão. Uma pessoa que tem um negócio próprio, que abre uma loja, que abre um negócio, que faz alguma coisa, já é uma pessoa de fé. Você não tem garantia de nada. Você já começa o mês no negativo. Você já começa tendo que pagar as coisas, tendo que fazer. Você não consegue enxergar que você já é essa pessoa de fé. Quando você vê, quando você se dá a cara, tá? Quando você sai na segunda-feira para o trabalho, você já é uma pessoa de fé. Só que as situações à nossa volta vão oprimindo a gente. Eu estou vendo, irmãos, tem muita gente opressa, debaixo de uma pressão, de mentiras de Satanás. Gente que perdeu o rumo de tudo. E aí, irmãos, a gente precisa entender, Deus começa a conduzir a gente para
outros níveis. E eu quero encerrar aqui para nós, encerrando, trazendo algumas direções que eu e você precisamos ter clareza se a gente quiser viver uma vida para agradar a Deus. Porque a nossa fé precisa ser acrescentada. Hoje eu quero orar por você e nós vamos orar aqui hoje para que a sua fé seja acrescentada. Você vai receber da parte de Deus um aumento de fé. Você vai desenvolver, a gente precisa entender que a sua medida de fé, ela pode ser aumentada, é o último ponto. Eu não sei se está conseguindo projetar os pontos aí, mas me acompanha, vai andando junto comigo. Romanos 12, 3, diz que todos nós recebemos uma medida de fé. E então a questão aqui não é se a gente vai obter fé, a gente vai orar para que você receba. Não, você já tem. Mas essa fé, ela precisa ser exercitada, porque senão ela atrofia. Tem muita gente vivendo com fé atrofiada. Que é igual quando você vai malhar, quando você vai fazer qualquer outra coisa. No começo dói, no começo é difícil. No começo é desgastante, no começo é... Se você romper com isso e começar a viver, irmãos, nós vamos sair da zona de conforto. Hoje é dia de sair da zona de conforto. Lucas 17:5 diz, os apóstolos dizendo para o Senhor, vamos fazer essa oração também? Os apóstolos disseram ao Senhor, lê isso junto comigo, aumenta a nossa fé. Vamos dizer de novo? Aumenta a nossa fé. Fé é esse músculo espiritual, ele já existe, ele só precisa ser exercitado. Quando os discípulos perguntam e pedem isso a Deus, Jesus não respondeu com uma fórmula emocional, olha, creia mais, faz mais assim, não leve em consideração as lutas, não. Não, ele falou sobre usar a fé. Quando os discípulos perguntaram, aumenta a nossa fé, Senhor. Aí Jesus dá a eles direções para que eles usassem a fé. Porque é colocando em prática que ela aumenta. A fé só cresce quando ela é ativada. E como que a fé é ativada? Primeira coisa que você precisa entender, você precisa alimentar a sua fé com a palavra. Diga, eu preciso alimentar a minha fé com a palavra. É por isso que você tem que ler a palavra. É por isso que você tem que encher a sua mente da palavra. Pastor, o senhor fala isso direto, mas é a solução, meu irmão. Não adianta nada você me ouvir falar toda semana, ir para sua casa e tentar viver do seu jeito. Vivendo, olhando para a rede social, tentando buscar solução em tudo quanto é lugar, fazer coisas que às vezes o Senhor não te chamou para fazer. Perdeu apetite pela palavra, a fé vai morrer. Não tem como agir em fé, você vai agir na carnalidade. Pode ter certeza. Se você não está enchendo a sua vida de palavra, a sua fé não está crescendo. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé não cresce no vazio. Fé não cresce. Ela cresce quando a nossa mente está em constante exposição à palavra de Deus. Se você alimenta a sua palavra com medo, se você alimenta a sua mente com notícias, com opiniões, com ansiedade, a sua fé só enfraquece. Pastor, mas eu não tenho nem paciência para ler a palavra. Bota no rádio. Agora você tem um aplicativo, bota alguém para ler para você. Aperta o play lá, fica uma vozinha. Romanos capítulo 17. E vai. Bota no carro. Faz alguma coisa. Se alimenta da palavra. Se alimenta da palavra. Não deixa a tua mente vagando. Tenha contato direto com a palavra de Deus. Não apenas leia a palavra de Deus, não. Medita sobre ela. Um grande exercício que eu vou te dar, meu irmão. Leia os salmos. Leia 5 salmos por dia. E nesses 5 salmos, toda vez que você vê o caráter de Deus no salmo, você grifa, você circula. Meu Deus é poderoso, o Senhor me salva dos meus inimigos, Ele é minha torre, Ele é minha fonte, Ele é a rocha da minha salvação, o Senhor é por mim, quando os inimigos vieram, Ele me livrou. Vai sublinhando isso tudo, vai gravando isso, vai trazendo isso para dentro da sua vida. E aí você vai perguntando para a palavra, o que isso revela do caráter de Deus para mim? Porque se você não fizer isso, meu irmão, não adianta você sentar aqui, nós estamos falando, nós estamos te dando uma chave aqui nessa noite. Fé não nasce na emoção, irmãos. Fé nasce na revelação de quem Deus é. É aí que a fé nasce. Segunda coisa que você precisa entender, você precisa
exercitar sua fé em pequenas obediências. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é de Deus ou do diabo? Graças a Deus, né? Se alguém falasse que é do diabo, a gente já vai em cima, em nome de Jesus. Arrancar essa mão do capeta aí. Diga de novo, você é de Deus ou do diabo? Você é de Deus, meu irmão. Você é de Deus. Você pertence ao Senhor. E tem coisa que Deus está colocando dentro de você, que nunca na sua existência poderia ser você que estivesse pensando algo daquele jeito. Estou com vontade de orar de madrugada. Será que é da carne? Nunca. Nunca vai ser da carne. Eu tenho que fazer um jejum essa semana. Você acha que você... Olha bem para você e vê se você teria condição de fazer jejum. Meu irmão, se não é o Espírito Santo gerando isso dentro de você... eu tinha que ligar para fulano, mandar uma mensagem para ele. Mas será? Às vezes a pessoa está tão ocupada, tanta coisa. Meu irmão, presta atenção, nós somos tão egoístas que a gente só pensa no nosso umbigo, no nosso bem-estar, na nossa família, nas nossas coisas. Quando a gente começa a pensar para o outro, amar o outro, fazer essas coisas não vêm da gente. Essas coisas é o Espírito Santo gerando dentro de nós coisas que, se a gente não for fiel nas pequenas obediências, o Senhor não vai trabalhando em nós nas grandes coisas. Você quer saber se é Deus falando com você? Existem coisas que o diabo nunca falaria para você. Existem coisas que você mesmo nunca teria essa ideia. É o próprio Deus colocando coisas dentro de você. Então, irmãos, quando você alimenta a sua vida com a palavra, e você começa a andar em decisões, olha, eu vou abençoar fulano, eu vou dar uma oferta para fulano essa semana. Você acha que você teria condição sozinho de ser tão bom o suficiente para dar uma oferta para fulano? Não. É o Espírito Santo que habita dentro de você. Porque eu queria receber uma oferta, eu queria que alguém me desse. Quando eu penso em dar, não sou eu, é o Senhor. É assim ou não é, irmãos? Sabe, irmãos, quando Abraão foi chamado por Deus, ele não começa a sua caminhada dando Isaac lá no altar. O Isaac já foi o quê? Uma consequência de pequenas obediências. Ele saiu da terra, da sua parentela, errou pelo meio do caminho. É uma construção. Quando Deus te pede algo grandioso, é uma construção de pequenas coisas. Pedro não começa lá pregando no dia de Pentecostes. Ele começa deixando as redes. Quando Jesus passou por ele, disse: vem, vou te fazer pescador, vão comigo. É pequenas obediências. Então obedeça nas coisas simples. Seja fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Responda às pequenas direções do Espírito. Cada pequena obediência fortalece a sua estrutura interior. Terceira coisa, aceite processos de treinamento não como punição. Para de choramingar. No nome de Jesus, para de mimizento. Para de, vida, céus, azar, só acontece comigo, eu sou pobre, eu sou coitado, todo mundo é bom, eu sou ruim, está todo mundo feliz, eu estou triste, está todo mundo com dinheiro e eu não estou, todo mundo viajou de férias, eu fiquei para trás, todo mundo está fazendo e eu não estou fazendo, todo mundo tem e eu não tenho. Para com isso! Porque quando você enfrenta desafios, a nossa tendência é dizer assim: por que eu, Senhor? Meu Deus! Mas a pergunta mais dura que você pode fazer é: o que Deus está formando dentro de mim nessa hora? O que Deus está trabalhando aqui? Qual é o caráter da minha vida que está sendo fortalecido? Fé cresce quando a gente decide confiar sem ter respostas imediatas. Então, quer passos práticos? Nos tempos difíceis da sua vida, declare as promessas de Deus, ao invés de reforçar os medos que você tem. Faz uma lista de promessas de Deus. Deu vontade de reclamar, vai lá e lê a lista. Bota a lista no espelho do banheiro, bota a lista na geladeira, bota a lista na beira da sua cama, bota a lista em todo lugar. Quando você tiver vontade de reclamar, você vai ler: o Senhor, Ele me prometeu que Ele é fiel, Ele vai prover todas as coisas. O Deus que começou a boa obra na minha vida, Ele é fiel para completá-la. Aquele que é fiel, Ele me sustenta, Ele me levanta, Ele me ajuda, Ele é comigo. Fé cresce quando a gente decide, irmãos, confiar. Então escolha a confiança consciente. Lembra a sua vida
da fidelidade do Senhor. Lembra da fidelidade do Senhor. Sabe o que a gente precisa, irmãos? De memória espiritual. Memória espiritual. Porque memória espiritual fortalece a nossa fé. Olha para você, eu já vejo você um vencedor, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa, a América não é para os fracos. A América não é, se você não sabe brincar, não desce para o play, porque aqui o negócio é sério. Aqui o negócio é difícil. O que os blogueiros falam aí, o pessoal das redes sociais, os influencers, meu irmão, não sei o que eles falam, mas na hora é a gente vendo aqui o negócio, a chapa esquentando. O inimigo vendo com fúria. O peso que a gente tem que carregar em algumas coisas, a força que você tem que fazer para vencer. Ninguém entende. Você liga para as pessoas que estão em outro lugar, ninguém vai entender a luta que você está passando. E às vezes falar, parece que até a gente está exagerando. Não é? Às vezes a gente tem vontade até de compartilhar, mas a gente fica até com vergonha, porque se eu for compartilhar, a pessoa vai dizer, é mentira. Eu sei que você está rindo, está balançando a cabeça, que eu sei também. Só a gente sabe. Eu vejo em você já um vitorioso. Você é mais do que vitorioso, porque você tem o Senhor. Memória espiritual, meu irmão. Você chegou até aqui, não vai morrer na beira da praia. Quarta coisa, penúltima. Caminhe em ambientes de fé. Fé é contagiosa. Fala para a pessoa do seu lado assim, se você está com pouca fé, fala para ela assim, ó, se você é crente bully, fala para ela, você é crente bully, sabe o que é crente bully? Crente de pouca fé. Crente bully. Se você é crente bully, sai fora. Ou você muda, ou mudo eu. Eu quero andar com gente cheia de fé. Lá na sua casa, meu irmão, ambiente de fé. Isso não quer dizer que vai ter um momento que a gente vai fraquejar. É por isso que dois andam juntos. Né, amor? Te amo. Porque eu não estou vacilando. Porque tem uns dias que eu estou de Cristo também, irmãos. Tem dia que, chamando Jesus de Genésio, estou fazendo qualquer coisa, estou pronto para chutar o balde. Falou, acabou esse negócio. Vou vender pirulito na praça, vou fazer qualquer outra coisa na minha vida. Aí vem uma pessoa de Deus e fala assim, toma tenência, rapaz. Levanta a tua cabeça. Deus é contigo. E aí a mesma coisa é o contrário. Não, estamos em oração. Vamos guerrear. Tem hora que não precisa nem falar nada. A gente só ouve. Porque naqueles dias não adianta nem falar. Porque se falar ainda causa problema. Oh Deus, eu falei, todo mundo falou. Hein, gente? O diabo está pegando firme aí, irmãos. Tem dia que, não é verdade, João? Tem dia que a gente não fala nada. A gente só ouve. Mas por dentro a gente está falando, o sangue de Jesus tem poder. Eu repreendo toda essa palavra, todo o peso, Senhor, vai limpando sobre a minha casa. Não leva em consideração, Senhor, agora no nome de Jesus. Aí na hora da oração a gente ora, Senhor, em nome de Jesus, esse capeta que pegou a mente dela agora. É no quarto de oração que a gente vai guerrear, irmão. Você quer um conselho? O encontro de casais continua, né, pastor Sérgio? Tem hora que não dá para falar nada. Tem que ir para o quarto, guerrear e pisar na cabeça da serpente lá dentro do quarto. Aí a gente pisa lá. Quando sai, irmãos, o clima é outro. Aí a pessoa fala assim, a pessoa para não dizer quem, né? Aí a pessoa fala assim, ai, irmão, me perdoa, eu falei tanta coisa que eu não devia. Eu falei, não, está tudo tranquilo. Ai, Deus é tão bom, né? Puxa, Senhor, tem misericórdia, meu Deus. Olha, eu estou falhando. Não, Senhor, não leva em consideração não, amor. Vamos tocar para frente. Agora se eu falasse assim, tá vendo? Ficar abrindo essa boca, falando essas coisas. Aí só dá problema, irmão. A gente tem que ter sabedoria. Andar em ambientes que geram fé sobre nós. É por isso que a gente anda com alguém. É por isso que ambientes de incredulidade vão enfraquecendo as nossas convicções. Por isso que a gente fala, meu irmão, isso não falta a igreja não, irmão. Não falta no domingo. Ah não, mas é meu único dia de lavar roupa. Pelo amor de Deus. Compra cueca nova no Walmart amanhã. Faz se tiver que fazer, meu irmão. Faz alguma... Não falta.
Porque ambientes de fé fortalecem a gente, gente. Tem dia que eu vou dizer para você, eu chego aqui, na minha vida, precisando de um ambiente de fé. Eu estou dizendo isso de verdade, diante do Senhor. Esse louvor, irmãos, que bênção que foi esse louvor hoje. Meu Deus, que ambiente de Deus. Mas quando eu ouço você dando glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, esse ambiente de glória a Deus, isso vai trazendo um negócio dentro da gente, vai ou não vai? Quando eu chego aqui, o irmão me dá um abraço, compartilha um testemunho, fala uma coisa, libera uma palavra. Irmãos, aquilo que estava sendo construído dentro de mim vai sendo abafado, e a vida de Deus vai surgindo dentro de nós de novo. Então sirva, participa, ouça testemunho. Testemunho alimenta a nossa fé. E o último passo para a gente orar: você precisa dar passos mesmo sem garantias. Você precisa dar passos mesmo quando não há garantia total. A fé só cresce quando você usa. Nós estamos aqui, irmãos, sendo desafiados como igreja nesse tempo de construção. Como igreja. Você acha que a gente tem tudo perfeito, está tudo bonito? Ah não, porque o americano está cheio de dinheiro. Irmão, todo mundo está passando necessidade. Todo mundo tem seus compromissos. A gente precisa entender onde que o Senhor quer nos levar. Ninguém tem garantia de nada. Ah, 3 anos de construção. O que a gente vai... Daqui a 3 anos? Daqui a 3 anos eu não controlo. Eu controlo hoje, agora. E eu vou dando um passo de cada vez. Então toma a decisão baseada em princípios bíblicos. Não apenas no teu conforto. Sai da zona de conforto. Para de esperar sentir completamente pronto para fazer alguma coisa. Começa onde você está. O mar só abriu lá com Moisés depois que o povo avançou. O povo estava chorando, Deus disse para eles assim: diga ao povo que marche. Continua, avança. Está me pedindo o quê? Deus não acrescenta fé apenas para que você se sinta mais espiritual, meu irmão. Ele acrescenta fé para que você carregue mais responsabilidade, mais influência, mais maturidade. Feche os seus olhos, nós vamos orar.